qual é o seu valor da sua hora? Conte com Deus, conte com a gente, pode contar. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a este canal de podcast, o Pode Contar. Estamos iniciando hoje com o nosso primeiro episódio aqui no Estúdios Flecha, em Alphaville, e nada melhor do que receber ele, que é jornalista, ele que é o comandante aqui da Infinitus, onde nós vamos estar gravando com toda a equipe os nossos podcasts, nossos conteúdos durante toda essa jornada que nos propomos de hoje em diante. Eu quero pedir aqui a você que possa curtir, se inscrever, comentar, deixar a sua pergunta. Vamos ter várias oportunidades de responder a sua pergunta. Vamos estar aqui trazendo informações sobre a contabilidade, sobre a economia, sobre política, sobre a sociedade, mas, sobretudo, buscando atingir aqui, buscando alcançar aqui o crescimento humano, pessoal e profissional. Então, estou recebendo aqui meu amigo Daniel Brunet. Muito bem-vindo, Daniel. Primeiro, obrigado pela acolhida aqui na Infinitus, no Estúdio Flecha, com toda a sua equipe profissional, que muito tem recebido o Pode Contar. Tenho certeza que essa jornada está abençoada por Deus. Muito obrigado, é um prazer estar aqui participando desse episódio inaugural, né, do Pode Contar. Tenho certeza que é uma janela de conhecimento que se abre para capacitar ainda mais esses profissionais que são tão importantes. E hoje eu trago perguntas, né? As pessoas mandam algumas perguntas para a gente sobre o que a gente faz, sobre o que é o Pode Contar. E eu já quero começar perguntando, posso? Pois não, claro. Esse é o canal. Hoje, tem muitas pessoas que têm imagens erradas de várias profissões. E elas olham, às vezes, o contador e acham que o contador é só um burocrata. Só aquela pessoa que vai emitir o DARF, que vai, no final das contas, dizer se está tudo certo. O que o contador, o profissional de contabilidade, pode fazer para mudar essa realidade? Como que você enxerga essa visão errada que há sobre a categoria? Daniel, sua pergunta é muito importante porque vai, inclusive, balizar a gente aqui a explicar a missão do Pode Contar. Eu sou contador de formação, né? Então sou formado já há 23 anos em contabilidade e a contabilidade é uma das profissões mais antigas do mundo. Ela, lá atrás, antes até mesmo de sua regulamentação, ela era reconhecida como... O contador era chamado de guarda-livros, porque competia àquele profissional fazer a guarda dos livros onde constavam as informações das empresas, o controle do patrimônio, os registros das transações. E, por isso, a origem da profissão contábil é uma origem que remete verdadeiramente a essa necessidade de controlar, registrar, arquivar, garantir a segurança daquelas informações, se aquela transação, se aquela venda, se aquela compra está devidamente registrada e se aquilo impacta, porque, naturalmente, uma das grandes missões da contabilidade é garantir o bom cumprimento do relacionamento com o fisco. Portanto, a apuração de imposto é uma das entregas que a contabilidade faz e, na época, ainda da construção da burocracia do Brasil, então o contador foi aquele profissional, o técnico em contabilidade, o guarda-livros, aquele profissional responsável por esta atividade empresarial, fiscal, e assim foi entendido. Bom, ao longo da progressão, da evolução da profissão, com o advento das próprias ciências contábeis, da evolução das ciências contábeis, o profissional foi abraçando novas oportunidades e foi, naturalmente, ocupando novos espaços. Mas o estigma de burocrata é algo que percorreu por muito tempo. Muito tempo mesmo. E o mercado ainda não conseguiu, de forma plena, quebrar essa visão completa.
de que o profissional da contabilidade ainda é o burocrata. Para a burocracia, hoje a tecnologia resolve plenamente, porque tudo isso foi construído em processos, em cruzamento de informações. Então, o contador, o profissional da contabilidade hoje, ele é um agente transformador da sociedade. Muito bom. O profissional da contabilidade hoje, ele é um agente que impacta nas mudanças da economia. Mas eu poderia dizer que ele atua como um fator de proteção da sociedade também. Então, veja que dimensão o profissional da contabilidade toma no mercado, na economia, na política, no social, e aí eu posso permear em todas essas áreas. Por quê? Porque nós temos o contador de empresas, que vai cuidar da gestão empresarial. Nós temos o contador público, que vai cuidar da gestão pública, da contabilidade pública. Nós temos o perito, que é uma das áreas da contabilidade que vai cuidar dos pareceres periciais, de atender às demandas judiciais sobre questões e quesitos que envolvem assuntos que são da contabilidade. Você tem o auditor, que vai garantir a veracidade das informações, que vai certificar, através de parecer de auditoria, a validação daqueles dados contábeis. Mas você tem hoje o consultor, você tem hoje o tributarista, você tem o contador que atua exclusivamente no âmbito da governança, no âmbito da sustentabilidade. Você tem o contador que atua como professor. Então, o campo da contabilidade se abriu de tal forma que o burocrata ele deixou de existir, porque a evolução, a profissão evoluiu, o mercado começou a exigir cada vez mais atuação deste profissional com o conhecimento técnico que ele tem para atuar em outras áreas e, verdadeiramente, o estigma de burocrata foi se deletando, se apagando, e hoje o profissional da contabilidade é este ser, é este agente que contribui para o desenvolvimento do Brasil, desenvolvimento social, econômico, político do Brasil. Isso é muito bom. O campo de atuação é amplo para o profissional da contabilidade. Agora, o que ele pode fazer, o profissional pode fazer para que ele não se sinta como um burocrata? Como que ele faz para se valorizar, para ele entender o valor que ele tem, para ele ser remunerado por isso? Qual é o conselho que você pode dar para o profissional da contabilidade que está nos acompanhando? Muito bom. Primeiro, eu preciso dizer que toda mudança cultural, ela exige dedicação, tempo e atuação, ação. Então, nós estamos numa constante mudança cultural da profissão contábil. O contador, o profissional da contabilidade de hoje, ele precisa se impor no mercado. Se impor, não no sentido da arrogância, mas se impor no sentido de que ele é o profissional que mais é preparado, ele é formado, o seu curso de formação é o que traz o universo maior de conhecimento intersetorial, transdisciplinar. E, portanto, ele tem que ter segurança de que ele é o profissional que tem o maior conhecimento técnico para poder atuar no mercado financeiro, no mercado empresarial. Portanto, sobre essa ótica, ele precisa, primeiro, e aqui é uma dica bem dura de dizer, mas não negociar honorários. Eu digo isso porque a importância que tem o profissional da contabilidade para uma empresa, que é o seu principal objeto de trabalho, uma instituição, seja ela pública, privada, do terceiro setor, o principal a importância que ele tem para esta instituição, eu poderia fazer uma comparação, é a mesma importância que o médico tem para uma pessoa que está em busca de fazer um diagnóstico, de fazer uma consulta. Você vai lá e você negocia o preço da consulta médica? Não, você não negocia. Por que você não negocia?
Não, porque o médico, ele está cuidando da sua vida, então ele tem uma opinião ali. Sim, o contador está cuidando, medidas as proporções, da vida da sua empresa, da vida do seu patrimônio. E isso não tem um valor agregado? Isso pode afetar a vida pessoal, o casamento, a estrutura da família se a empresa vai mal. Então você está falando de não negociar para baixo, não baixar o seu preço. Não negociar para É baixo. disso. Como é que se formula um preço de um serviço? Tempo. Qual é o tempo que eu vou utilizar? Qual é o valor da minha hora? O auditor e o perito trabalham por hora. E existe até tabela que define a quantidade, o valor da hora de trabalho de uma auditoria, de um perito. Mas o contador, ele é, pelo mercado, às vezes, ele define um honorário para a micro e pequena empresa, para o MEI, para uma empresa grande porte, com base na quantidade de funcionários, no faturamento. Então, tem várias variáveis. Então, qual é o seu valor da sua hora? Por quê? Porque você calcula a sua hora com base no seu custo, com base no seu markup, com base na sua margem de contribuição, nos impostos que você tem que pagar. Claro. Então, tem uma composição de preço. Qual é o valor da sua hora? Como é que eu chego no valor da minha hora? Primeiro, com os custos diretos e, naturalmente, com o custo do meu capital intelectual. Quanto eu investi para hoje me posicionar e, às vezes, com uma informação eu mudar a realidade da empresa. Com um conselho, com uma orientação, eu resguardar a empresa enquanto atuante profissional de uma multa, de uma decisão errada, de uma preservação gerencial. Qual é o preço que isso tem? Qual é o valor que isso tem? Então, não negociar para baixo a partir do momento que ele tem convicção de que os custos que ele constituiu levam para precificar a sua hora. Quantos funcionários você tem? Qual é a quantidade qual é o valor da sua folha de pagamento? Qual é o valor do investimento que você tem? Com computadores, com software, com estudo, com capacitação. Tudo isso compõe o preço. A partir do momento que você se submete porque sempre quem vai comprar alguma coisa vai querer negociar. Só que nós estamos diante de não vender uma mercadoria. Nós estamos diante de vender um serviço que tem por trás uma consciência, conhecimento. Então, até que ponto você está disposto a negociar o seu conhecimento? A negociar a sua capacidade de desenvolver consciência nos outros? Então, primeira dica que eu dou, não negocie para baixo o seu preço. É melhor você dizer não. É melhor você não aceitar aquele cliente, porque pode ter certeza, esse que te pede desconto é o que vai te dar mais trabalho. Eu não tenho dúvida disso. É verdade. Esse processo é um processo muito semelhante ao que eu vejo na minha profissão. Eu sou jornalista por formação, trabalhei muitos anos como repórter, e muitos de nós fazíamos freelas, né? Quem está no mercado hoje faz freela. O que é o freela para o jornalista, para o repórter? Produção de texto, uma pesquisa. E aí vamos supor aqui que para fazer determinado trabalho, o justo era cobrar R$2.000. Aí tinha gente que, por conta da necessidade de ter algum recurso, em vez de cobrar 2.000, cobrava 800. Pegava a vaga do outro. Mas aqui eu comecei a aprender uma coisa. No campo da negociação, ganha no longo prazo quem sabe perder. Porque às vezes perde o cliente que quer pagar 800, mas você mantém o seu preço, você vai fazer um bom trabalho. Aliás, isso é fundamental, né? Você cobra, mas você entrega. E quando você entrega bem, aquela pessoa vai falar bem de você para outra. E aí o cliente sabe que você cobra 2.000 e vai lá e te paga 2.000, 3.000, 4.000. Ou seja, não aceitar baixo é se valorizar e entregar muito bem o seu trabalho é abrir novas portas, né? Acho que é um conselho que serve para os profissionais da contabilidade. Perfeito. Eu acho assim, você entrou no segundo ponto, que é... Meu pai, que era jurista, ele dizia de uma forma cômica, dizendo o seguinte, olha, nunca cumpra um contrato na íntegra. Mas como assim, papai? Você é um jurista, está dizendo para nunca cumprir um contrato. Entregue sempre mais. Muito bom. Entregue sempre mais. Então, a partir do momento que você se propõe a entregar sempre mais, você está dando um testemunho de que o seu valor não tem a ver somente É isso aí. com
uma troca financeira. Uhum. O seu valor tem a ver com a sua capacidade de transformar, de servir. Então, a segunda orientação que eu poderia dizer, até pela experiência que a gente tem, é de que você, como profissional da contabilidade, se quiser manter o seu valor, defender, amplie seu conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver, mais valor você vai ter no seu trabalho. É interessante porque é natural de que quando você lança um produto, você precisa fazer o marketing desse produto. Mas chega um determinado tempo que se o produto ganha maturidade, ele mesmo é o próprio marketing. Ele mesmo se vende pelo próprio produto. Então, se você imaginar que o campo que nós deveríamos mirar enquanto profissional é a partir do momento que nós não precisamos mais nos vender. Nos vender, que eu digo, não que entenda-se bem, vender o nosso serviço, vender a nossa imagem. É que a nossa imagem, o nosso valor, a nossa opinião, o nosso serviço já seja vendido pela própria entrega. O outro diz, olha, você está com esse problema, muito bom, vai lá no contador. Ele resolve. Que ele resolve. Então, esse é o ponto que eu chamo a atenção. E como é que se chega nesse nível? Ampliando o conhecimento e podendo ter coragem para resolver problemas. Eu aprendi, Daniel, que sua utilidade, né? O profissional, e aí até dizem, né? Olha, profissional liberal, aproveite sempre o seu tempo, porque você tem um tempo de utilidade, porque depois vem outras pessoas novas, com novas oportunidades. Sim. Então, você tem que aproveitar. E eu digo o seguinte, se você quer ser constante e evolutivo em termos de valor, promova-se sempre para que você possa ter utilidade constante. A partir do momento que você gera utilidade de servir, utilidade de que as pessoas, quando tenham algo em mente, lembre, olha, fulano de tal tem condição de resolver. Me dá um exemplo disso na contabilidade. Se eu sou um contador, fui contratado para fazer ali a contabilidade de uma empresa. Como que eu posso oferecer mais? Bom, pela técnica contábil, fazer a contabilidade de uma empresa significa recepcionar todos os documentos de entrada e de saída, lançar esses documentos para que se possa não só ir para a apuração tributária, previdenciária, fiscal, mas para poder demonstrar, através dos demonstrativos contábeis, o resultado desta dinâmica empresarial, desta dinâmica da empresa de um mês. Então, durante um mês, eu comprei, vendi, contratei pessoas, paguei salários, paguei impostos, fiz devolução de compra, investi, apliquei. Quando eu termino o mês, todas essas transações são devidamente registradas e são, então, informadas num balanço, numa demonstração do resultado de exercício. E isso em suma, o registro, o controle, a transparência e a avaliação é a contabilidade de uma empresa. Okay. Então, um empresário contrata para garantir que todas essas transações estejam devidamente registradas e, mais importante, estejam adequadas ao que a legislação cobra para que ele não tenha nenhum risco, seja de multa fiscal, trabalhista, etc. Como é que você pode fazer mais? É aí onde entra o valor do contador desta atualidade. Ele pode fazer mais quando, a partir do momento em que ele cumpre a entrega técnica, que hoje é subsidiada pela tecnologia, ele pode sentar e começar a fazer avaliações, interpretações sobre aqueles números, sobre o que quer dizer, sobre a capacidade de endividamento, sobre a capacidade de investimento, sobre a potencialidade de maximizar resultados, minimizar custos.
a desenvolver uma sistemática de política de custo mais apropriada para que o produto possa ter melhor resultado. Avaliar custo de oportunidade. Exatamente. Então, tem uma série de ações que o profissional pode se posicionar, e aí eu vou aqui para a cereja do bolo. É ele poder conquistar a confiabilidade do seu cliente como uma pessoa de que poderá aconselhar para qualquer tomada de decisão na empresa, na gestão, seja ela pública ou privada. Quando o profissional da contabilidade chegar neste patamar, ele alcançou o seu grau de utilidade plena. Não vou tomar nenhuma decisão antes de conversar com o meu contador. Ou seja, porque é um profissional que está olhando o futuro, planejando, indicando, apontando soluções. Uma vez eu conversei com um contador, ele falou assim, esse produto que você vende é enquadrado, aí ele disse lá uma especificação, eu falei, não, é de outra forma. Ele falou assim, mas se você fizer dessa forma, você está dentro da lei e você vai ter uma redução da sua carga tributária. Eu falei, caramba, eu não sabia disso. E eu fiquei pensando, por que o meu contador nunca veio me perguntar sobre essa possibilidade, né? Então, o contador, além de fazer todo o combinado, ele pode começar a olhar para o futuro e ver como ele pode melhorar, né, a vida do cliente. Então, isso está muito alinhado com o que eu acabei de dizer. Por quê? Isso é entregar mais. Como é que eu consigo entregar mais? Um conhecimento. Se este profissional da contabilidade que conversou com você não tivesse um conhecimento aprofundado da legislação tributária, do enquadramento dos quinais, com a adequação da transação tributária da sua empresa, ele poderia... Sua empresa vende livros. Então, ela pode ser enquadrada comercialmente como uma venda de produto, mas pode buscar um incentivo fiscal e tem uma isenção tributária específica para produção e venda de livro, com base num respaldo de um incentivo tributário da própria legislação federal, ou estadual, ou municipal. Então, isso só vai conseguir com a visão holística, é isso aí. O conhecimento pleno sobre a matéria. E a partir do momento que ele se posiciona assim, ele tem condições maiores de resolver os problemas do dia a dia de uma empresa. Veja só. Por que existe empresa? Porque tem alguém, e no nosso Brasil a gente sempre diz que todo empresário é um louco, né? Que tem uma ideia que quer colocar. Então tem alguém que tem uma ideia, que tem um produto, que tem algo próprio, um serviço, e constitui uma organização para poder fazer aquela entrega, performar aquela entrega, e aquela entrega cria-se um valor, e esse valor é o preço. Mas ela existe, a empresa existe por quê? Ora, porque passa a ser uma atividade econômica em que o empresário está em busca de lucro, de resultado. Qual é o principal problema que os empresários enfrentam? Reduzir custo, maximizar resultados. É isso aí. O problema diário, a briga diária. Por quê? Porque a toda hora tem uma inquietude, tem uma legislação nova, tem uma regra própria, tem uma questão mercadológica que influencia, é o imposto de importação, é a exportação, se vem desse jeito, aplica-se isso, se vem assim, aplica-se da outra forma. Como é que eu, como contador, posso, além de fazer a parte técnica, de registrar, de controlada, posso entregar mais para resolver problemas dele? Agora imagine você, empresário. Se eu, como contador, chego, faço a sua contabilidade, na primeira análise de dados que eu vejo, eu aponto aqui, eu faço um diagnóstico de 2 ou 3 itens que você promovendo algumas alterações ou algumas adaptações, eu estou melhorando o ambiente de negócio e eu estou lhe deixando mais lucrativo. Claro. Eu percebo que você é essencial para o meu negócio. Eu quero que você continue comigo. Essa é a nossa defesa aqui, Daniel. Muito bom. Promover, e aí eu quero me direcionar a você, meu colega profissional da contabilidade, a você empresário, estudante de contabilidade. Essa é a grande motivação de eu estar aqui, dia a dia, gravando o Pode Contar, iniciando esse projeto, que eu espero contar com o seu apoio, contar aqui com a sua contribuição, com a sua participação, mandando perguntas, nos provocando para abordar temas. Esse é o nosso desafio, sabe por quê? Porque eu tenho
Eu já perdi até as contas, mas eu tenho 23 anos de formado. E nessa jornada de mais de 2 décadas, eu me convenci de que o profissional da contabilidade é um ser essencial à sociedade. E a minha luta diária aqui, o meu compromisso com você é poder destacar sempre esta essencialidade da profissão contábil, do profissional, valorizando no mercado, podendo dar condições aqui com informações, com conhecimento para que você possa melhorar o seu valor, para que você possa performar melhor, para que você possa esperançar cada vez mais por dias melhores e, sobretudo, para que você possa criar coragem para se posicionar. Muito bom. Coragem para poder ampliar o seu conhecimento e poder, assim, cobrar o verdadeiro valor que tem o serviço que transforma as empresas. O verdadeiro valor que tem o serviço que garante a melhoria do ambiente de negócio da empresa. Valor agregado hoje está com posicionamento, coragem e conhecimento. Muito bom. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer. Eu tinha mais 2. Queria que você fizesse uma avaliação de quais são as 3 áreas que um profissional de contabilidade pode se dedicar para melhorar como profissional, para ser melhor remunerado. Mas antes disso, eu queria só reforçar o que você falou. Então, o objetivo do Pode Contar é você transferir o seu conhecimento nessa jornada de 23 anos que você tem no mercado de contabilidade, para que o profissional, né, dessa área fique mais capacitado e ele possa valorizar a profissão e o faturamento dele, é isso? Eu decidi, Daniel, hoje, depois da jornada, porque eu tive a experiência de ter um escritório de contabilidade para atender as empresas. Eu também tive experiência de ter um escritório de auditoria, de contabilidade pública, um escritório de projetos. Eu tive algumas experiências na área da contabilidade e essas experiências me levaram hoje a me posicionar como um consultor. Muito bom. Um consultor de negócios, um profissional da contabilidade, mas um consultor de negócios, em que eu quero compartilhar, em que eu quero dividir as experiências que tive, aprender mais constantemente, mas oportunizar com que essas experiências possam ser compartilhadas com quem está iniciando agora. Muito bom. Com quem está no mercado de trabalho, mas não teve coragem de se posicionar, não teve ainda a coragem de dizer um não em detrimento de uma negociação para baixo de honorários. Então, eu Pode Contar, ele vem com essa missão de poder despertar a valorização deste profissional no mercado de trabalho, nos somar aos milhares de profissionais da contabilidade para dizer assim, vocês não estão só nessa luta de valorização da profissão, porque eu estou assumindo esse compromisso de, aqui no Pode Contar, trazer histórias de valorização, trazer informações técnicas também, mas poder contar oportunidades e experiências de como nos tornar cada vez mais essenciais, de como nos tornar cada vez mais utilitários. Muito bom. Né? Então, o Pode Contar vem com essa missão. Confesso a você que não é uma missão fácil para mim. Né? Eu sou uma pessoa que estou entrando agora nessa oportunidade de universo do audiovisual, de me expor aqui publicamente, mas com uma certeza muito grande de que estou imbuído num propósito. E quando você está muito convicto desse propósito, eu acho que você toma a decisão e Deus cuida do resto. Muito bom, muito bom. Eu desejo muito sucesso, porque eu acredito que profissionais que têm a sua capacidade, a sua experiência, são as pessoas que precisam falar, são as pessoas que precisam se posicionar, porque você tem conteúdo.
Tem muita gente que está falando e não sabe de nada. Ouviu alguém fazendo uma live, aprendeu 3 palavras e começa a dizer que é especialista em alguma coisa. Você, de fato, é. E para a gente, para eu deixar aqui a minha última pergunta, com base nessa sua experiência, você é um profissional de contabilidade, consultor, empreendedor, com a visão que você tem hoje, quais são as 3 áreas que um profissional de contabilidade deveria investir para ele ser mais valorizado? Imagina você que está nos acompanhando, né? Imagina que tem aqui alguém vendo a gente, Joaquim. Ele é recém-formado ou ele está ali já com alguns anos de carreira, mas ele quer se reposicionar para poder ter uma vida melhor, para ter uma profissão que vai dar para ele mais recursos financeiros, mais prazer, né? Mais visibilidade. O seu conselho para essas pessoas, qual seria? Quais áreas eles deveriam investir? Muito bom. Como você está pedindo que eu identifique 3 áreas, eu verdadeiramente colocaria a auditoria, cada vez mais a transparência, cada vez mais a necessidade de prestar contas aos acionistas, à sociedade, ao governo, vai ter mais força. E a auditoria, o auditor é este profissional que valida estas informações ao mercado. Então, a auditoria é uma das áreas crescentes numa diagonal crescente constante. O auditor, ele tem que ser um profissional de contabilidade ou pode ser de qualquer área que se faz auditor? A auditoria contábil é uma prerrogativa do profissional da contabilidade, do contador, né? Porque é preciso dizer que hoje o profissional da contabilidade, a atuação do profissional, você tem um técnico em contabilidade e o contador. Quem pode exercer a profissão de auditor é o contador. É uma especialização a mais. Então, hoje o bacharel em ciências contábeis faz a prova do exame de eficiência, se inscreve no Conselho de Contabilidade do seu estado, depois faz uma prova que é o CNAE, que é o Cadastro Nacional de Auditores, faz essa prova e aí ele está habilitado para ser auditor. Muito bom. A segunda, o perito, que é uma outra especialização, assim como a auditoria, mas a perícia ela tem crescido com uma consistência tão grande. Porque o que é a perícia? A perícia é uma atuação expert da contabilidade para responder quesitos feitos sobre determinadas questões, seja elas judiciais, trabalhistas. Então, o juiz nomeia um perito, as partes nomeiam seus assistentes e fazem perguntas para ele sobre aquele caso. Então, ele é um expert. Ele vai analisar o fato e, de forma independente, assim como o auditor, vai responder estes quesitos. Com base nestes quesitos, o juiz ou quem está julgando toma a decisão. Então, veja a importância que tem o perito. Então, a perícia tributária, a perícia trabalhista, a perícia judicial sobre casos de empresas, cisão, debates econômicos de empresas, diversas áreas da contabilidade. Muito bom. Hoje existe a necessidade da atuação do perito, né? Quanto mais empresas, o Brasil hoje tem 22 milhões de empresas. Então, quanto mais empresas, mais empregos gerados, mais demandas. Então, eu colocaria a perícia como uma outra atuação que você, profissional, pode buscar como destaque. Muito bom. Bom, como você só me pediu 3, eu tenho que arriscar na terceira. Por que eu digo arriscar? Porque hoje nós temos um universo de micro e pequenas empresas, empresas de grande porte, empresas do terceiro setor, MEIs, e todas elas são a contabilidade obrigatória, necessária e essencial. E cada uma tem a sua importância, cada setor. Então, eu vou fugir um pouco da contabilidade empresarial, mas muito mais para desafiar o profissional. E eu queria dizer que, se eu tivesse de dar um conselho, eu diria que vale a pena investir na contabilidade eleitoral.
Boa. Vale a pena investir. Por quê? Primeiro, é um campo novo da contabilidade. Uhum. Acredito que esse ano nós vamos ter aprovado as normas brasileiras de contabilidade aplicadas a partidos políticos. Eleição é o instrumento democrático de organização política do país. Uhum. Portanto, nós vamos ter eleições a cada 2 anos, ou se a reforma política passar em 4 anos, 5 em 5 anos, qualquer que seja, mas sempre vai ter eleições. A organização política do país é partidária, portanto, sempre vai existir partidos. E cada vez mais a organização financeira do financiamento de campanhas, que hoje tem o fundo público, além das arrecadações privadas, não de pessoas jurídicas, mas de pessoas físicas. Isso é um universo muito grande. Por quê? Porque a cada eleição nós temos mais candidatos. Mais candidatos concorrem às eleições. E esses candidatos, os partidos políticos, precisam obrigatoriamente prestarem contas. Há uma discussão agora na reforma eleitoral para se revisitar esse nível de obrigatoriedade, porque hoje há um padrão definido, também se caminha por essa questão da simplificação, de simplificar as entregas desses relatórios. Mas a contabilidade eleitoral, aliás, essa foi, depois que eu me afastei, encerrei ali a minha jornada como escritório de contabilidade de empresas, depois de contabilidade pública e de projetos, eu me dediquei quase 10 anos da minha vida à contabilidade eleitoral e tive a oportunidade de fazer parte do debate da obrigatoriedade do profissional da contabilidade nessas prestações de conta. Então, eu vivenciei muito. Então, eu sou um entusiasta dessa área. Hoje, eu já não atuo mais diretamente, como disse, atuo como consultor de negócios, mas eu sou um entusiasta e eu diria a você, profissional da contabilidade, que vale a pena investir, porque é uma área da contabilidade tão essencial quanto as demais. Mas se só são 3, Daniel, seriam essas 3, porque se fosse 6, se fosse 10, eu ia dizer mais. Não, acho que vamos ter outros episódios aí para a gente esmiuçar essas possibilidades e ajudar o profissional. Obrigado pelo convite, o prazer estar aqui contigo. Se você me convidar, eu volto no próximo. Olha, eu acho que nós vamos mudar um pouquinho o final, se tiver condição de editar, porque não é se convidar. Você já está convidado. Que maravilha. Para sempre estar aqui conosco. Aliás, eu quero te agradecer aqui na Infinitus por abraçar esse projeto do Pode Contar. A proposta que a Infinitus tem é verdadeiramente um olhar diferente sobre a abordagem de temáticas, concatenada com compromisso social, com compromisso na evolução humana, com o compromisso na expansão de mentalidade, na ampliação de conhecimentos. E eu fico muito honrado também de poder desenvolver esse projeto aqui no Estúdio Flecha, em Alphaville, onde nós vamos estar, como eu disse no início, promovendo os nossos conteúdos. Então, Daniel, obrigado. Traga mais perguntas, porque o nosso assinante aqui, o nosso inscrito, o profissional da contabilidade, o estudante, o empresário está nos escutando. O que ele quer lá, eu tenho certeza que nós possamos fazer essas provocações e essas reflexões com posicionamento, com coragem e com muita determinação. A gente recebe as perguntas no nosso Instagram, no seu também. E se você que está nos acompanhando quiser fazer alguma pergunta, deixa nos comentários que a nossa equipe pega e traz para o Joaquim responder no próximo episódio. Joaquim, desejo sucesso. Obrigado, Daniel. Ao Pode Contar, a sua missão agora de ajudar na capacitação, na valorização do profissional da contabilidade. Conta comigo, vai ser sempre um prazer estar aqui com você. Muito obrigado, Daniel. E a você, eu quero dizer, conta com Deus, conta com a gente, pode contar.